Olá, torcedores dos canais ESPN, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Linha de Passe desta quarta-feira, definida a final da Libertadores da América. Para muitos, a maior final de todos os tempos. Vão se enfrentar os argentinos, os rivais Boca Juniors e River Plate. O Boca conseguiu, empatando na casa do Palmeiras, no Allianz Parque, consolidar a sua vaga que começou a construir na semana passada com a vitória por 2-0 em La Bombonera. Claro que este é o principal assunto do Linha de Passe, que chega a partir de agora. Nós contamos sempre com a sua participação. A nossa hashtag Linha de Quarta está à sua disposição. Hoje com presença pra lá de ilustre, ao lado do Arnaldo Ribeiro. Não é o Arnaldo Ribeiro. O Arnaldo Ribeiro é uma presença constante aqui no Linha de Passe. Nem pensar. Ilustríssima presença do craque Alex conosco. Também André Kfouri e Mauro César Pereira. Estamos chegando nesta quarta-feira. Vamos falar muito sobre o que aconteceu agora há pouco no Allianz Parque. Claro que eu vou começar pelo Alex, né? Se todos me permitem. Alguém se opõe? A gente aqui só dá boa noite depois que o Alex falar. Bem-vindo, Alex. Faltou muito ao Palmeiras para conquistar a vaga, para chegar aos 3 gols de diferença e passar a final. Bem-vindo. Obrigado, Paulo. Boa noite, Arnaldo, André, o Mauro, o fã de esporte. Hoje nem tanto, mas semana passada muito. Semana passada a estratégia foi covarde, foi triste. Em momento algum nós vimos o Palmeiras... Teve um momento do jogo que o Palmeiras controlou a bola, que acabou com um chute do Dudu de pé esquerdo. O restante da partida, excetuando o Felipe Melo, era um Palmeiras se livrando da bola. E aí, com desatenção, o Boca construiu o resultado e veio aqui. O Palmeiras fez a pressão natural que normalmente se faz jogando em casa, mas semana passada se desenhou bem para o Boca chegar à final. Arnaldo, tudo bem? Tudo bem, Paulo. O Alex acho que escreveu bem. Hoje o Palmeiras foi 2 tipos de time, né? Até o momento do VAR, o VAR apareceu de novo na semifinal contra o Boca Juniors, até o gol anulado do Bruno Henrique, uma pressão intensa no início do jogo, o estádio jogando junto. Depois da anulação do gol do Bruno Henrique, o time se estabilizou. O primeiro tempo teve muita dificuldade. E no segundo tempo, o Palmeiras voltou para buscar o que parecia impossível. Reverter 2-0 num regulamento desse é muito complicado. É uma coisa... Você tem que fazer uma partida perfeita, tem que dar tudo certo. O árbitro tem que, na dúvida, te apoiar. O VAR tem que, na dúvida, jogar a favor. E não foi isso que aconteceu. Quando o Palmeiras vivia seu melhor momento, talvez tenha faltado um pouco ainda de perna, e o time vem jogando seguidamente. Alguns jogadores sentiram nitidamente para chegar eventualmente ao 3-1 e tentar no abafo o 4-1, que seria um gol de uma classificação heróica. O Boca, de novo com o Benedetto, fez o 2-2 e matou o confronto. Diferentemente do Grêmio, que foi eliminado e agora tenta no Brasileiro um máximo um 4º lugar, ou jogar a Libertadores no G4, o Palmeiras sai da disputa da Libertadores, líder do Brasileiro, e acho que tem que rapidamente se recuperar e jogar a partida contra o Santos, talvez a partida mais difícil das restantes do Brasileiro no próximo final de semana, já no sábado, no seu mesmo estádio, para confirmar essa liderança e dar um passo decisivo rumo ao título brasileiro. Ganhando o título brasileiro, essa nova eliminação da Libertadores vai ficar para trás, com certeza. O VAR no primeiro tempo, o gol do Boca no segundo tempo, foram 2 baldes de água fria na torcida do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras chega ao segundo gol, a vantagem no placar, aos 13 do segundo tempo. Né? E o jogo estava franco, o jogo estava aberto, com chances para os 2 lados. A bola aérea do Palmeiras entrando, né? Praticamente todas elas entraram. O Palmeiras conseguia ganhar as bolas aéreas na área ofensiva, na área de ataque. Aí logo depois sai o gol do Boca Juniors. Ali por 15 até os 18, 20 minutos do segundo tempo, com 2-1, era uma situação de classificação aberta em relação ao que poderíamos ver no Allianz, né? Bastante tempo, no mínimo meia hora, para o Palmeiras fazer 2 gols. Não era uma proposta assim tão maluca em relação ao que se projetava antes do jogo. E começou tudo com o pior cenário possível, que é o Palmeiras em desvantagem ainda maior em relação ao que aconteceu na primeira partida. A gente vive uma época de muita discussão a respeito do VAR,
porque o futebol brasileiro não está maduro ainda para entender o VAR e para se acostumar ao futebol com o auxílio da eletrônica arbitragem. Talvez o sul-americano. Mas o jogo de hoje deu uma demonstração muito clara em relação ao lance indiscutível de impedimento, não há o que contestar. O que teria acontecido se não houvesse esse auxílio, o gol validado e o Palmeiras com enormes possibilidades de eliminar o Boca Juniors e chegar à final, com a reação partindo de um gol ilegal. Então, eu acho que a gente precisa considerar isso também. É possível que o Palmeiras tenha se sentido tão abalado em campo, e isso só os jogadores podem falar, só o técnico pode falar, a gente está aqui fazendo conjecturas a respeito da impressão que se tem do lado de fora. É possível que o Palmeiras tenha sentido a anulação do gol e percebido que vai ter que começar de novo. E no momento de desconcentração levou um gol que foi completamente... foi pouco característico, digamos assim. Foi um gol de desatenção mesmo, uma coisa que é para se lamentar. Agora, o Filipão tinha falado em 3 coisas: em mudar o sistema, em equilibrar-se em relação ao Boca no nível físico, porque o Boca não teria jogo e o Palmeiras teve que jogar pelo Campeonato Brasileiro, e ter um pouco mais de posse de bola, ter um pouco mais de jogo. O movimento do primeiro gol, e é uma pena que o gol tenha sido ilegal, é um movimento muito bem feito, é uma bola jogada para o lado direito. Fã de esportes que ainda não viu vai poder ver nos replays aí. O Bruno Henrique se projeta pelo meio da área, quando a jogada está sendo definida pelo lado direito, com muita velocidade, ou seja, esse movimento foi preparado, esse movimento foi treinado, praticado, e era tudo que o Palmeiras precisava. Só que a jogada se origina em um impedimento que é muito claro, o VAR agiu e depois o Palmeiras sofreu. Oi, Mauro, boa noite. Boa noite, companheiros, boa noite especial para o Alex, fã de esportes. Eu acho que, assim, eu esperava que o Palmeiras tentasse jogar mais bola hoje e acho que, na verdade, não jogou, né? O Palmeiras foi novamente o time da ligação direta, salvo alguns momentos como esse que o André acabou de lembrar, do gol anulado, mas muito chutão, muita ligação direta, muitas rebatidas nos momentos em que o Boca pressionou, o time não põe a bola no chão, é um futebolzinho. É isso, é futebolzinho, que se joga aqui no Brasil, que para consumo interno dá. No brasileiro, certamente o Palmeiras vai ser campeão, tem tudo para isso. Mas as 2 eliminações, o Grêmio saindo da sua natureza ontem, sendo eliminado como foi pelo River Plate, e sendo totalmente dominado no primeiro tempo. E o Palmeiras, nos 2 jogos, especialmente o jogo de Buenos Aires, vou bater de novo na tecla. Não é possível que as pessoas não parem para discutir isso com uma maior profundidade. Os investimentos dos clubes brasileiros nunca foram tão elevados, eles nunca ganharam tanto dinheiro, nunca arrecadaram tanta grana. Tanto se fala das rendas de milhões de reais, os direitos de televisão de não sei quantos, patrocínios fantásticos, jogadores caros que são repatriados, que vêm do exterior e tudo mais, vários estrangeiros, alguns muito bons. E a bola que se joga é um futebol dos anos 80, é um futebol antigo, é um futebol que totalmente fora de sintonia com aquilo que a gente pode considerar o futebol bem jogado hoje. Que é atacar bem, defender bem, não ter raiva da bola. E a bola continua sendo bem maltratada. Eu acho que não é um resultado nada surpreendente e eu acho que a gente precisa olhar com mais atenção isso. Achei mais uma atuação sofrível, uma virada em cima de um Boca que não é um Boca Juniors dos melhores, não é um time do Boca que atemoriza os adversários. O River, inclusive, é um time melhor, mais técnico, mais bem treinado, com mais repertório de jogo. E o que se viu nesses 2 jogos, aliás, o Palmeiras foi muito mal em todos os jogos grandes de mata-mata, né? Contra o Cruzeiro foi muito mal e foi eliminado. Em Belo Horizonte nem atacou praticamente no primeiro tempo, quando tinha que fazer pelo menos um gol para igualar com o time mineiro que havia vencido aqui em São Paulo. E esses 2 jogos com o Boca, a mesma coisa. Mas vai ganhar o Brasileiro, deve ganhar o Brasileiro. Repito, aqui para consumo interno, esse jogo serve. Serve porque vários times jogam assim, o São Paulo joga como? Foi líder do campeonato. E o Inter também não é muito diferente. É o futebol que impera aqui, em que ter a bola é um problema, lateral na área, lançamento lá do campo de defesa para buscar o centroavante, o grandalhão, que é uma coisa que já se fazia isso na Inglaterra, acho que há 100 anos, na Escócia, né? E a gente vê isso, é uma pobreza. E o Boca não é um grande adversário. Esse Boca não é um grande time do Boca. E o material humano do Palmeiras dá para fazer muito mais. São jogadores com qualidade para apresentar um futebol de um outro nível. Mas isso não se faz no estalar de dedos. Como aqui só se olha o resultado, quando tem resultado não vamos olhar a qualidade, não vamos olhar a proposta de jogo, não vamos olhar nada disso, só o resultado. Então está ótimo.
de repente tem um pequeno choque de realidade. Mas amanhã vão se esquecer tudo de novo, porque se o Palmeiras for campeão brasileiro, vão achar que o futebol está bom, que é isso aí mesmo, que tem que continuar nesse caminho. E daqui a um ano talvez seja eliminado de novo, como foi o Cruzeiro, como foi o Grêmio pelo River Plate e outros que foram ficando pelo caminho. Voltando ao lance do VAR, um dos lances capitais da partida, talvez o mais capital, aos 9 minutos de jogo, o Palmeiras faz um gol, o estádio explode em alegria. Não que o Palmeiras tivesse se preparado para pressionar o Boca desde o início, acho até que não fez até aquele momento. Mas sai o gol, aos 9 minutos do primeiro tempo. Algum tempo depois, alguns segundos depois, o árbitro consulta o auxílio do vídeo e acertadamente anula o gol do Palmeiras. Onde eu quero chegar? Aconteceu também recentemente num jogo decisivo com o arquirrival do Palmeiras, com o Corinthians contra o Cruzeiro na decisão da Copa do Brasil. O estádio murchou naquele momento. Acho que o corintiano, depois do jogo, pensou, poxa, antes não tivesse havido o gol do Pedrinho, porque o time talvez pudesse continuar pressionando, tal, mesmo com suas limitações, e chegasse ao gol. Eu acho que o palmeirense também deve estar pensando isso. É possível, Alex, você que teve por tanto tempo, não chegou a pegar a época do VAR como atleta. Ainda bem. Ainda bem. Mas é possível imaginar que deva haver uma preparação psicológica? Você acha que os clubes podem começar a se preocupar com isso? Se acontecer, de alguma forma é possível? Acredito eu que sim. Mas em lances como o de hoje é muito difícil. Porque o impedimento do Daverson é mínimo. Por exemplo, da entrada, o André fala de um gol irregular, que se não tivesse o VAR seria irregular, mas que você veria no outro dia, na hora do jogo você não discutiria. Lamentaríamos por ter sido assim. E aí você vê na comemoração, na festa dos próprios jogadores, do banco de reserva. Mas hoje já se criou uma tensão relacionada a isso. Quando o árbitro já ajeita aqui, ele coloca o dedo na orelha do fone e espera um pouquinho, essa euforia já diminui, as coisas já não fica naquela coisa de vamos seguir pressionando. E aí quando ele volta e dá o impedimento, eu acredito que realmente tenha dado uma caída. E nessa caída, a concentração diminui e o Palmeiras toma um gol que, pela forma como o Felipe tem jogado no Palmeiras desde que chegou, não tomaria. O Diogo não sairia para dar o combate, ele ficaria posicionado com a linha de 4 montada. Aí desestrutura tudo e acaba sendo o gol do Boca Juniors. Então acredito que tenha dado sim uma baixada ali de ânimo, diminuiu a concentração e logo em seguida acaba tomando 1-0. O que acontece, acho que é o mais lamentável do VAR na América do Sul até agora, acho que o VAR nesse ano na América do Sul foi um desastre até agora, completo. Primeiro utilizado, aliás, desde o ano passado, né, na Libertadores, na semifinal, também foi um desastre com o River e Lanús. Utilizado nos momentos mais decisivos dos campeonatos e sem o devido teste. Então, o que tem acontecido com o VAR na América do Sul é o seguinte, e hoje aconteceu também, qualquer lance de bololô na área, como a gente fala, os jogadores já tendem a pressionar o árbitro para ele encontrar alguma coisa. E foi assim que aconteceu no final do primeiro tempo, quando o Palmeiras reclamou de um pênalti, o Daverson fez um coração. Não consigo fazer, um coração de VAR. E foi a questão do River e Grêmio ontem, né? Que os jogadores do River, por sinal, nem solicitaram nada. O VAR vem com a máxima da mínima interferência. No América do Sul, ele vai com a máxima interferência. Ele está interferindo em todas as partidas. E acho que a questão do impedimento milimétrico, que a gente criou, o nosso tiratema, daqui a pouco não precisa mais do auxiliar, né? Porque é completamente compreensível que o auxiliar não enxergue um nariz na frente ou um cadarço da chuteira à frente, né? E foi mais ou menos o que o Daverson foi privilegiado no lance. Eu acho assim, o VAR, para quem está no estádio, é uma coisa cruel, chega a ser cruel, é uma destruição de prazer. E também, para quem joga, deve ser uma coisa insuportável, quase insuportável. E aos poucos ele chega numa situação em que você não precisa recorrer a ele para encontrar coisas.
ele vai na mínima interferência, quando o árbitro, de fato, tem uma grande dúvida. Quando os jogadores reagem, porque tem a reação natural dos jogadores, o que não ocorreu, por exemplo, em River e Grêmio. Mas você acha que por causa disso, o pessoal que detectou o erro lá, a equipe de arbitragem que tem o recurso do vídeo, devem deixar correr? O gol... Qual? Deixar correr o quê? Por exemplo, a mão do Bressan ontem e o impedimento hoje do Daverson? Assim, a mão do Bressan eu acho que deveria deixar correr. Eu não tenho convicção que foi um bloqueio aquilo lá. O jogador, o Scocco vira a bola, o jogador... Palmada, vai. Hã? Bloqueio, não, mas umas palmadinhas. Mas assim, não goleiro intencional. Com a manda para escanteio. O Scocco vira a bola, ele tá assim, ele não fez assim. Ele abriu o braço. Não, ele está com o braço bem aberto na direção mas da aí- bola que aí é eu pro acho- gol. O jogador que finaliza, ele não vê dolo na atuação, ele pede o escanteio. Né? O jogador finaliza e pede o Porque escanteio. ele não viu, né, Arnaldo? Deixa eu só fazer alguns comentários. Bom, eu discordo basicamente de tudo que o Arnaldo disse em relação ao VAR. Mas de uma forma muito tranquila, porque eu acho que a gente precisa continuar conversando sobre isso. Porque, especialmente ontem, aconteceu um tipo de comentário no seguinte sentido. No futebol pré-VAR esse pênalti não teria sido marcado. Isso é um argumento que consegue... É um feito, na minha opinião. É um argumento que consegue negar duas realidades ao mesmo tempo. A primeira realidade, o futebol sem VAR, o futebol pré-VAR, não existe mais. Acabou. O futebol pré-VAR não existe mais. Então, argumentos relacionados ao futebol como ele era antes do auxílio eletrônico à arbitragem, eles são voltas a um passado, e voltar ao passado é apenas uma questão Mas lúdica. A regulamentação do VAR, ela não é sagrada. Arnaldo, ele tem que ser discutido, porque ele está interferindo É o que eu demais. estou fazendo, mas Então. o futebol pré-VAR, esquece, Sim, não mas existe mais o futebol pré-VAR. Vamos ver que tipo de VAR. O futebol pré-VAR não existe mais. Essa é a primeira realidade negada. A segunda realidade é que não foi pênalti. Depende da interpretação. À luz da regra, 100% dos árbitros que virem esse lance, independentemente de saberem em que circunstâncias o lance do Bressan aconteceu, braço aberto, chute por gol, bola na mão, a mão vira, pênalti. Quantas vezes essa situação de braço aberto, mão na bola, foi revisto na regra até agora? Quanto a isso, Quantas vezes? eu não acho que seja razoável refutar a marcação do pênalti. O pênalti é absolutamente cristalino. Concordo. Isso sim. Você pode discordar da regra. Agora, o que eu acho que precisa ser discutido é a conduta primordial da equipe de arbitragem que opera o vídeo. Vou explicar. Essa conduta primordial, ou seja, o objetivo principal do árbitro de vídeo tem que ser uma atitude de correção ou de vigilância. No seguinte sentido, nós estamos aqui para dizer ao árbitro, e há uma diferença sutil, porém importante nessas duas situações, para dizer ao árbitro, olha, tem um lance aqui que nós achamos que você deve rever. E dar a ele o monitor, vai lá e decide. Ou, olha, tem um lance aqui que a sua decisão foi errada e você precisa corrigir. Nas ligas dos Estados Unidos, onde existe árbitro de vídeo há muito mais tempo e de maneira completamente integrada em relação aos árbitros, aos jogadores e ao público, há uma diferença básica em relação ao que a FIFA tem pretendido fazer desde então. A questão da decisão final ser do árbitro em campo é colocada pelo International Board, pela FIFA, como um argumento contra a manipulação, ou seja, para que ninguém diga que o jogo foi decidido pela cabine. No beisebol, no futebol americano, a cabine não está nem no estádio do jogo, está em outra cidade, está em outro lugar. Como na Copa, a cabine de vídeo não estava no estádio. Estava em Moscou, não me lembro se era em Moscou, mas não estava ali nos estádios. Então, é preciso esclarecer e chegar a uma conclusão sobre o que é o mais correto em relação à conduta do árbitro de vídeo. E se a decisão final vai mesmo ser do árbitro em campo ou não. Porque se você tira a decisão final do árbitro em campo, você tira o Daverson fazendo assim. Você acaba com isso. Porque o árbitro fala assim, amigo, pênalti ou não pênalti, não sou eu que decido. É um cara que está vendo 30 replays. E não precisa ir ao monitor. Se bem que na NFL o árbitro vai ao monitor ver. No beisebol é que não vai. Na NBA também vai. Só que é uma quadra, é completamente diferente. Então eu acho que é preciso discutir essa conduta e é preciso entender que nós estamos no primeiro ano da utilização desse recurso. Isso, semifinal e final de ano. campeonato. Porque Arnaldo, só com essas experiências
só com essa experiência, nessas situações. você, por mais dolorosas que sejam, você tem os ensinamentos a respeito do caminho que você deve tomar. Não adianta ficar fazendo teste offline, porque não tem pressão, não tem repercussão, não tem a realidade. Acontece o seguinte, no jogo de ontem, assim como no jogo de hoje, o uso do VAR hoje foi absolutamente correto. É para isso que existe o VAR, para que um finalista de Libertadores não seja decidido com um gol irregular. O gol foi irregular. Amanhã, como disse o Alex, se a gente visse esse gol, olha, ele estava um passo, dois passos, André, na mesma Libertadores, 10 centímetros, 4 centímetros. Na mesma Libertadores, um jogador foi expulso pelo VAR de uma maneira... ou pelo árbitro com auxílio do VAR. E não há a menor dúvida que foi uma Cruzeiro utilização e Boca errada. Juniors, no Ninguém mesmo duvida campeonato. disso. Ninguém duvida disso. Não, foi um erro cometido. Essa utilização nós já vimos vários. Por exemplo, o lance do Corinthians, o árbitro foi pro vídeo e não foi pênalti. Isso. Ele viu aquilo lá, ele inventou uma penalidade. Exato. O pensamento que eu fiquei em casa vendo o jogo é o seguinte, vamos colocar o Corinthians no jogo com a penalidade. Quando o Pedrinho faz o gol que o Dedé, um cara de 1,90 de altura, no qual o jogador encosta, ele cai parecendo um travesseiro, uma pena, não foi nada no lance, porque o Dedé já tinha se livrado da bola. Verdade. E o Pedrinho coloca na gaveta do Fábio, ele falou, pô, mas não era para tanto. Vamos colocar no jogo, mas não é para tanto. Não é para classificar o Corinthians. Então essas discussões vão surgir. Isso. Porque, por exemplo, como ontem no jogo do Grêmio, o gol do 1-1, se o cara do vídeo tem a mesma percepção do lance do Bressan, ele também chama no lance do gol do River Plate. Aí tem um outro detalhe, Aí né? tem uma outra coisa também. Que a imagem Aí, é da Sport TV e a geração é do Fox Sports. E o VAR tem a imagem da geradora oficial, que é a Fox Sports. Aquilo é uma câmera do Sport TV. Ou seja, é uma imagem que só uma emissora detinha e o VAR não tinha essa imagem. Ou seja, que flagra a bola Que flagra a bola. no E braço do levou, Borré. por essas outras, levou tanto tempo, mas 4 a assim, 5 minutos, para que o pessoal do Sport TV pudesse usar a imagem, visse, revisse, frisasse a imagem, colocasse no slow motion, uma lupa em cima, assim, resvala no braço de fato. Ou seja... Então, resvala no braço de fato. Nesse E lance, aí entra uma outra regular questão. ou não foi Não, regular? tem uma não, carga se- do Jael tem uma carga do Jael no braço do Borré. Então, nós estamos mortos. Que faz com que o braço toque na bola. A imagem por trás do gol E segundo é o saldo, claríssima o gol em é relação legal. a isso. E Eles divergem. o coordenador do VAR na Conmebol é brasileiro, é o CNM. Ele disse hoje em entrevista ao PVC, nosso companheiro, que a revisão do lance que é obrigatória, não é uma questão do árbitro querer ou não. Existe uma série de dúvidas também em relação ao protocolo, isso não é aceitável, o protocolo é claro, é só buscar e achar em que situações o VAR age, depende ou independe do pedido do árbitro ou dos jogadores. Então, é preciso avançar nesse aspecto também. Mas o CNM disse que foi inconclusivo se a bola tocou ou não tocou na mão do jogador do River Plate. Voltando para o campo, para o empate 2-2 hoje do Allianz Parque, as mudanças no time do Palmeiras que chamavam a atenção antes da bola rolar, as entradas de Daverson e Lucas Lima. Ficou no banco o Borja, ficou no banco o Moisés, que acabou entrando no lugar do Bruno Henrique no decorrer da partida. Essas mudanças se justificaram de alguma forma, Alex, na sua opinião? Para mim, não. Para mim, não, porque eu acho assim, que para analisar o jogo de hoje, tem que analisar o primeiro jogo. Porque é uma eliminatória de 180 minutos. Hoje seria o segundo tempo. Eu acho que a estratégia que o Felipe escolheu na semana passada acabou com o Borja. Porque o Borja, no minuto 3, está marcando atrás do meio-campo. No minuto 65, ele está marcando atrás do meio-campo. Em nenhum momento alguém jogou em conjunto com ele. Por quê? Porque não teve jogo. A bola só vinha por cima. Então, quem era o único que controlava a bola e tentava direcionar para algum companheiro era o Felipe Melo. E mesmo os jogadores de frente, que tem qualidade, o Dudu e o William, quando a bola chegava, ele já entregava para o adversário e lá vinha o adversário de novo. Então tem vários lances, se você puxar pela memória, o Borja está fazendo um segundo lateral do lado direito, um segundo lateral do lado esquerdo, ele está lutando muito. E aí o que o jogador pensa? Na minha casa eu tenho que ganhar, eu vou jogar, né? E aí a opção muda, mas não muda em cima do que a gente pensa que vai jogar, porque quando faz opção pelo Lucas Lima, que é um cara que teoricamente vai ter essa bola e vai jogar em conjunto, na frente dele tem o Daverson, que não vai jogar em conjunto, que vai brigar nas bolas por cima. E se você tem o Daverson, você tem que jogar essas bolas pro lado para a bola ser cruzada. E aí, você começa a ver o jogo, eu comentava, assisti o jogo do lado do Arnaldo,
O William, para mim, foi tocar na bola a primeira vez aos 29, 30 do primeiro tempo. Por quê? Porque o Palmeiras controlava ali, jogava um pouquinho, o William afundava e encostava no Davis. Quando você tem um jogador espigado alto, esse cara tem que estar aberto na linha, fazer jogada de 1 para 1 para cruzar a bola para... Então, estrategicamente, talvez eles tenham conversado, mas na prática, tanto na Argentina quanto em casa, não funcionou. E tem uma coisa interessante, né, que acabou acontecendo com as opções do Filipão. Aliás, eu ganhei a aposta do Jean, né? Falei que o Davidson ia jogar. Tal. Mas por quê também? Acho que não só pela característica do Davidson ou pela entrega do Davidson, que eu acho que é diferente da do Borja, por um jogo que você precisa virar e tudo mais. Mas o que aconteceu com os jogadores suspensos no Brasileirão, eles acabaram, entre aspas, se beneficiando dessa situação por estarem inteiros fisicamente. Isso é levado em consideração na hora de você escolher 11 também. Porque assim, o Felipe Melo jogou 4 partidas seguidas, no segundo tempo ele não aguentava. Ninguém imaginava que ele ia fazer isso, né? Então, Isso. E aí assim, o Lucas Lima e o também. Davidson não deveriam estar suspensos contra o Flamengo. Certo? Em tese. Fugiu do planejamento. O Davidson foi expulso e o Lucas Lima tomou o 3º cartão amarelo. Talvez a estratégia fosse diferente. Jogassem os dois no Maracanã, sei lá, entendeu? Não só... Eu acho que isso também teve um pequeno peso na decisão na hora de escolher 11 jogadores. E concordo, não funcionou. E até, o Alex falava no primeiro tempo, o Bruno Henrique vem sendo um dos jogadores mais importantes do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Ele fez o gol anulado pelo VAR lá no início, mas ele não conseguiu nem defender, nem armar e nem atacar no primeiro tempo. Ficou no meio do caminho de quase tudo, né? Ele foi o que mais sentiu o gol. O gol anulado. Vendo o jogo. Porque aí, eu até comento com o Arnaldo, ele ficou sem posição, sem função no Palmeiras. Porque o Felipe pegava a bola aí, 100% das vezes dava pro Dudu, porque o jogo do Palmeiras hoje foi esse, dá pro Dudu para ele tentar alguma coisa. E o Bruno ficava, ele ia, a bola estava voltando, ele estava voltando, a bola estava indo. Tanto que o jogo do segundo tempo começa a rodar um pouco mais, porque o Moisés tem a bola. Onde normalmente o Bruno Henrique estava na partida, mas que no jogo de hoje não rendeu. Mas esses problemas não surgem a partir do momento em que o Palmeiras teve que sair do seu elemento, mas não sabia exatamente como fazer isso? Quer dizer, foi uma solução um pouco de emergência? Porque seria necessário, evidentemente, jogar mais hoje? Porque assim, André, eu vejo o Palmeiras da seguinte forma. Quando o Roger sai, o Roger tinha uma proposta de ter a bola. Isso. Volta no que o Mauro falou na entrada. O Roger queria ter a bola. Talvez não tenha tido tempo para que a coisa fluísse dessa forma. Certamente não. O Felipe faz o quê? Ele põe uma linha de 4 se protegendo. O Diogo, o Mike ou o Marcos Rocha, quando jogavam, não saem. Isso. Então, saem só na boa. O jogo acabaria 0-0 assim hoje, porque isso interessava o Boca também. Saem só na boa. Então, o que acontece? O Felipe montou assim com o Felipe Melo na frente. O segundo homem, normalmente, ele troca. Pode ser o Bruno, pode ser o Moisés. Às vezes, o Thiago, quando ele quer proteger mais. Mas o que acontece? O jogo de hoje é o reflexo da semana passada, no qual eu tenho que fugir do meu estilo. Claro. Eu tenho que propor jogo, eu tenho que atacar. E aí, qual era a solução do Palmeiras? Nenhuma. Porque normalmente o que ele faz... O Dudu tentando... Normalmente o que ele faz no Campeonato Brasileiro? Eu me protejo, não ofereço espaço e na qualidade do Dudu, na qualidade do William, numa bola parada ele tem ganho jogos. Então, e aí você pega um time que não precisa fazer nada, o Boca não precisava fazer nada, só se proteger. Então, o que pesou demais foi o segundo gol na Argentina. Sim. Porque com 1-0 contra, e aí a gente comentou isso aqui, você não estava aqui, a gente não tem o luxo de tê-lo aqui sempre, mas em 99 a gente transmitiu a Libertadores e eu comentei aqui com os companheiros sobre o espírito e a conversa, não declaradamente, não no oba-oba, tanto após a derrota por 1-0 para o River nas semifinais, quanto após a derrota por 1-0 para o Deportivo Cali na final. O Palmeiras sabia que era melhor, que era mais time, como é mais time. Eu acredito que o Palmeiras é mais time que o Boca hoje, mas a confiança era diferente. E o que os jogadores comentavam era outra coisa. Tanto que quando o jogo contra o River Plate começou, foi uma das grandes atuações da sua carreira, você mesmo disse isso, estava muito claro que o Palmeiras sairia daquela noite do estádio classificado. A questão era por quanto. Então, mas aí dá até para traçar um paralelo. Era isso que eu queria te perguntar. Dá até para traçar um paralelo. Em 99,
quando nós vamos jogar no Monumental, a figura do jogo é o Marcos. Se você lembrar naquele dia, Sim. eu jogo de 9. Jogo eu e Paulo Nunes na frente. E nós tínhamos no banco Oséias e Evair. Por opção do Felipe, ele empurra o Paulo, que tinha uma velocidade para movimentar, e eu vinha por trás do Paulo. E para pegar a primeira saída, que era do capitão, aquele, o Astrada. Léo Astrada. É o chefe que ele chamava. Né? E não funciona. Nossa estratégia na Argentina não funciona. A gente comemora o quê? Comemora que foi só um, porque o Marcos o Marcos teve uma noite fantástica. E quando a gente vem para jogar em casa, o que muda? Nós temos o Oséias, e eles jogavam com uma linha de 3, porque o Sorin não tinha posição, ele saía. Se eu não estou enganado, jogou o Placente do lado do Berizzo. E jogava com 2 zagueiros canhotos. E qual era a estratégia? A gente tinha o Sampaio preso, o Rogério e o Zinho fazendo, e eu era o meia. Só que eu era o meia por dentro. Nesse dia ele me empurra para o lado. Então ficamos eu e Paulo Nunes para jogar em cima dos canhotos e eu carregando a bola para cá. Tanto que o primeiro gol sai assim. Eu saio das costas do Astrada e recebo. Só que qual é a mudança para hoje? Não tem esse tipo de jogador no... Porque naquele Palmeiras existia o Oséias saindo, o meia entrando, existia o Oséias saindo para o lado, o Paulo Nunes entrando. O de hoje é estático. O de hoje é estático. É o Dudu de um lado tentando driblar, o William do outro tentando driblar e o centroavantão na área, que é o Daverson. E é muito diferente da forma como nós jogávamos. E nesses mata-mata, contra Cruzeiro e com Boca, o Palmeiras ficou muito tempo precisando buscar resultado, né? Porque tomou gol com 5 minutos aqui em São Paulo. O Barcos fez 1-0 para o Cruzeiro. E foi difícil e criou e tudo no abafa, mas com uma dificuldade enorme para jogar. Em Belo Horizonte a mesma coisa aconteceu. Aí tomou de novo 1-0. Chegou a empatar, mas muito aquém. O jogo da semana passada em Buenos Aires, eu acho uma coisa constrangedora, aquele comportamento. Eu não estou para não perder. Acho que você não pode ter... mas tal time joga assim... Eu até entendo, uma equipe limitada tecnicamente. Vamos lá, o Estudiantes contra o Grêmio quando foi eliminado na Argentina. É um time tecnicamente fraco, com muitos jogadores, alguns veteranos, alguns garotos e tudo. Um time remendado durante o período de Copa do Mundo. Estava no 1-1, se trincheirou e ficou tentando defender, porque não tinha qualidade de fazer melhor do que aquilo. O Palmeiras tem. Esse acho que é o grande ponto. O Palmeiras tem qualidade, mas ela não é utilizada. É jogado tudo em função de uma superproteção da sua defesa. Hoje, acho que os esquelotos lá, os gêmeos, né? Que um ficou no banco, outro ficou lá em cima. A opção foi correta e anunciou antes, ou seja, não foi nada surpreendente. Entra o Vila, sai o Zarat, então tinha Pavão e Vila, 2 caras abertos pelos lados. Isso fez com que os 2 laterais do Palmeiras, em tese, não poderiam ter tanta liberdade. E nas costas do Diogo Barbosa, acontece a jogada do primeiro gol do Boca Juniors. Quer dizer, o Vila faz tudo direitinho, inclusive no passe para o Ávila. E o Palmeiras me pareceu que sequer estava preparado para entender esse funcionamento. Tanto que o gol acontece ainda na parte inicial do jogo, né? O gol que abre o placar, e exatamente por ali, é lógico que aquela jogada ia acontecer. Eu acho que aquele gol é que complica tudo. Depois tem uma certa empolgação, mesmo assim, para ficar 2 gols da classificação, né? Não é que fica faltando 1. Sim. Ele ainda fica a 2 gols da classificação. E à medida que o tempo vai passando, naturalmente o Boca poderia ter mais espaços e começou a encontrar, e vem o Benedetto, e aí acaba a história, faz o 2-2. Eu acho que essas 2 partidas e as 2 contra o Cruzeiro, eu acho que elas mostram... Assim, tem 2 lados que chamam atenção. Um é que o Scolari foi recontratado por ser bom de mata-mata. Porque a prioridade do Palmeiras era ser campeão da Libertadores. A Copa do Brasil vinha de lambuja, se fosse possível. E os 2 mata-mata ficou pelo caminho. O Palmeiras, eu falei até aqui lá atrás, ele deu sorte na Libertadores porque pegou adversários mais acessíveis. Você pega o Cruzeiro, pegou Flamengo e Boca, foi eliminado. O Palmeiras pegou o Cerro Porteño e o Colo-Colo. Um caminho muito mais agradável, né? E conseguiu avançar. Ainda assim sofreu contra o Cerro Porteño por conta daquela expulsão tola do Felipe Melo com 3 minutos de jogo. E agora, na Libertadores, quando houve um grande confronto, a mesma coisa. No Brasileiro, a coisa muda de figura. Como o Alex estava dizendo, o time consegue jogar muitas vezes dessa maneira. Até contra o Atlético Paranaense, a vitória acontece em jogadas de contra-ataque, praticamente. O Atlético está em cima do Palmeiras, achando que vai ganhar o jogo aqui em São Paulo, e, de repente, uma conexão rápida, gol do Palmeiras. O segundo gol, já na parte final do jogo, é uma consequência disso. Ou seja, até às vezes o adversário começa a acreditar que é possível ganhar e passa a assumir o controle do jogo, e o Palmeiras está pronto para dar o bote a qualquer momento. Mas para isso ele tem que ter a vantagem
de poder estar segurando um 0-0 ou estar à frente do placar. Então, nos dois mata-mata, quando ficou em desvantagem, a coisa ficou muito complicada. O time não encontra solução, o time não tem saída. Não tem saída. Hoje, tudo que aconteceu no Allianz Parque foi muito em função, acho, de momentos de empolgação. Vamos lá, vamos que dá. Mas nada muito elaborado, muito sofisticado. É o futebol que você joga aqui, prioritariamente no território nacional.